Oi, pessoal. Hoje a gente tem a questão 166 de matemática do Enem 2023. Vamos ver o que a questão nos pede. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, ele esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e o diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, ele remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, ou seja, da base superior à base inferior. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Essa é uma questão que o pessoal achou difícil, mas ela, de certa forma, é relativamente fácil. Você só precisa prestar atenção aos diversos detalhes que ela possui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente tem um cone, certo? Desse cone maior, a gente vai tirar um cone pequenininho e a gente vai tirar de dentro dele um cilindro. Ou seja, o volume final vai ser igual ao volume do cone maior menos o volume do cone menor mais o volume do cilindro que a gente tirou dali de dentro. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Vamos calcular primeiro o volume do cone maior, certo? Para isso, a gente precisa saber a fórmula do volume do cone, que é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ou seja, 1/3 vezes qual é a área da base? É um círculo. Então, é π raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós vamos ter 1/3 vezes, ele deu 3 como aproximação para π, vezes 3 vezes raio ao quadrado. Qual é o raio da base desse cone maior? Bem, se o diâmetro é 18 centímetros, então o raio é igual a 9. Então, vezes 9 ao quadrado vezes a altura, que é 36. O volume do cone maior vai ser igual a... Aqui, multiplicando por 3, dividindo por 3, dá para eliminar, porque vai dar a mesma coisa no final. 9 ao quadrado é 81, e 9 ao quadrado, que é 81, vezes 36. Nós vamos ter 36 vezes 81, aí dá 8 vezes 6, 48, 24, 28, 6, 11, 9, 2.916 centímetros cúbicos, certo? Esse é o volume do cone maior. Qual é o volume do cone menor? Bem, o volume do cone menor é 1/3 vezes a área da base menor vezes a altura, que é 1/3 vezes... A gente já sabe que vai multiplicar por π, que é 3, então anula, vezes raio ao quadrado vezes a altura. Bem, a gente tem o raio. Por quê? Se o diâmetro é 6 do cone menor, o raio vai ser obrigatoriamente 3. Então, isso a gente já sabe. Mas a altura a gente não sabe. Como a gente pode calcular essa altura? Bem, se você for pensar, você pode fazer uma linha reta do topo desse cone até o centro dele, onde a gente encontra o raio. Se a gente fizer uma linha do centro até a extremidade, a gente percebe que a gente consegue fazer um triângulo reto. Por que isso é relevante? Porque aqui, ó, a gente percebe que a gente consegue formar
dois triângulos retos, que aqui eles vão ter o mesmo ângulo. Ou seja, eles são semelhantes. Sabendo disso, a gente pode usar a semelhança de triângulos para calcular a altura que falta aqui. Certo? Então, como seria a semelhança de triângulos? Você poderia calcular usando que a área é a altura do menor dividido pela altura do maior tem que ser igual a base do menor dividido pela base do maior, ou o lado tem que ser proporcional à base. A gente poderia calcular também como sendo a altura maior pela base maior tem que ser a altura menor pela base menor. Então, como a gente poderia calcular isso? A gente poderia, então, ver a proporção entre eles. A base menor pela maior tem que ser igual à altura menor pela altura maior. A gente sabe que 18 é 3 vezes 6, então essa proporção vai ficar 1/3. 1/3 igual a h dividido por 36. Então, a altura que a gente quer descobrir vai ser igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Agora, a gente já sabe a altura do cone pequeno. Então, a gente pode resolver esse problema aqui. Então, o volume do cone pequeno vai ser igual ao raio ao quadrado vezes a altura, que é o nosso raio é 3, então vai ser 3 ao quadrado vezes 12. 9 vezes 12 é igual a 108. E o último volume que a gente precisa calcular desses aqui é o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes